Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 7, o valor do conhecimento? Busque quem sabe mais? Nem preciso dizer para vocês que esse é um dos meus capítulos preferidos desse livro, né? Falando de conhecimento, conhecimento é o que eu mais gosto, né? E aí a Nath traz pra gente nesse trecho, né? Esse capítulo lá atrás, os livros que mudaram a vida financeira dela, as pessoas que a mentoraram, que a inspiraram durante a construção do canal Me Poupe e como que tudo isso começou. Então ela vai trazer alguns episódios importantes quando começou essa ideia de fazer o canal Me Poupe e os livros que foram importantes e as pessoas que foram importantes para evolução do canal. Bom, mas se você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Da Natália Arcuri, criadora do maior canal de finanças do mundo, de mesmo nome, Me Poupe. Então vamos lá. O valor do conhecimento. Naquela época, a Nath trabalhava no SBT e ela, em torno de 2005, ela era estagiária lá. Um ano depois, ela já estava ganhando R$ 3.000, mas ela continuava fazendo reportagem sem aparecer nas câmeras. Quando surgiu o convite para ela apresentar o quadro de celebridades. Bom, não era muito o que ela queria, mas ela aceitou, porque era uma forma dela vir para a frente das câmeras, né? Na verdade, ela queria cobrir guerras, fazer reportagens especiais, mas foi a primeira oportunidade que ela teve e ela disse sim. E ela falou que foi uma ótima escolha, porque algum tempo depois ela recebeu um telefonema da Record convidando-a para fazer parte do programa Hoje em Dia, que naquela época fazia muito sucesso. Então o programa estava precisando de uma repórter e de uma apresentadora que pudesse cobrir quando fosse folga dos outros apresentadores. Mas vocês acham que ela aceitou assim de cara a proposta? Lógico que não, gente. Ela negociou e aí nesse trecho ela conta como que ela triplicou o salário dela em 2 semanas. Aí ela fala: você nunca negociou seu salário antes de entrar no lugar? Então é bom começar a aprender. Então ela recebia cerca de 3.000 e ela foi para um salário de 9.000. A primeira oferta foi 8.000, ela puxou para 10 e eles chegaram em R$ 9.000 para ela ir trabalhar no Hoje em Dia naquela época. E aí ela foi trabalhando, né? Eu vou ler aqui para vocês já o primeiro trecho, para vocês já saberem, o primeiro comentário da Nath. Ah, não, gente, não é o primeiro trecho ainda não. É porque tenho que contar a história da empregada triste para vocês. Então, além dela ter ido, né, ter negociado e ter triplicado o seu salário, isso é um episódio que vai movimentar aí essa questão dela sobre as finanças. Teve o episódio da empregada triste. A empregada da casa dela teve um dia que chegou muito chateada, assim, ela falou que ela estranhou, porque ela sempre ela cantarolava enquanto fazia a faxina e tudo, e aquele dia ela estava muito séria, e aí ela foi perguntar o que estava preocupando. E ela falou: é porque eu comprei um tênis para minha filha e não sei se vou conseguir pagar as parcelas. E aí a Nath perguntou: quanto que você pagou no tênis? Ela: R$ 800. E ela disse não, ela pensou. A empregada ganhava R$ 600 na casa dela. Não sabia quanto mais faxinas ela fazia, mas isso a deixou muito intrigada, porque ela falou assim: como que uma pessoa gasta mais do que ganha, né? Essa foi a questão que a impulsionou estudar mais, porque ela já era uma poupadora, vocês sabem isso desde pequena, ela já estudava sobre finanças, mas essas questões sempre a intrigaram. Então, como que uma pessoa que ganha tão pouco gasta tanto num tênis, né? Ou se endivida, né, de forma irresponsável. Então, foi em busca de respostas que ela começou a fazer os cursos, a pesquisar mais e estudar mais. E agora sim, eu vou ler o primeiro trecho para vocês. Fui em busca de respostas e fiz uma imersão em educação financeira. Não era para TV,
Era para mim, para a Nath, pessoa física, que tinha uma história de poupança, de afinidade com o mundo dos investimentos. Li livros, assisti palestras sobre psicologia econômica, fui ficando cada vez mais apaixonada pelo assunto. Um dia caiu uma ficha importante. Eu entendia cada vez mais de educação financeira, sabia que um monte de gente precisava de ajuda, pessoas de todas as classes sociais. O endividamento não poupava ninguém. E não era uma questão de quanto se ganhava, e sim de quanto se gastava. Um mau hábito. E eu estava na televisão, e era uma emissora com boa audiência, fazendo um programa que me dava acesso a milhares de pessoas. Por que não passar adiante de um jeito fácil e divertido as informações que eu vinha garimpando? Por que não fazer um reality show sobre educação financeira? Então, nesse momento, ela teve a ideia, né? Ela já estava lá estudando e ela já estava numa boa emissora. Então, ela teve essa ideia de fazer um reality show financeiro. E ela apresentou essa ideia no canal. E aí falaram para ela, né? A ideia é boa, coloca no papel para a gente poder apresentar. E aí ela colocou o projeto no papel, tudo, e nada, gente. Nada. Passou um tempo, nada. Ela ficou mais 3 anos na emissora aguardando essa oportunidade e nada. Até que um dia ela perguntou para uma pessoa lá que fazia parte da direção do programa, que ela conhecia. E aí ela perguntou diretamente, porque ninguém falava que o projeto era bom e ninguém a convidava para fazer o projeto. E aí a pessoa falou para ela, se eu te contar, você não vai ficar chateada? Aí ela faz um parênteses no livro, né? Ela fala, gente, quando te perguntam isso, é lógico que você vai ficar chateado, né? Então falaram para ela que ela não tinha conhecimento, né? Ela não era uma especialista em economia. Então a ideia era boa, mas o programa seria feito por outra pessoa. Então esse, nos relatos da Nath, é o segundo grande não que ela recebe, né? Que o primeiro foi a questão do carro, vocês lembram lá no capítulo 2, e agora o não sobre o programa. E aí ela ficou impactada no primeiro momento, né? Chateada, mas ela procurou conhecimento. Então, se ela não era uma especialista na área, o que ela teria que fazer para se tornar uma especialista na área? Então, ela começou a fazer pesquisas, e aí eu vou ler já para vocês o segundo trecho que ela traz aqui, que eu trago para vocês do livro. Foi difícil, mas achei um curso de planejamento financeiro pessoal no INSPER, uma das instituições mais prestigiadas do Brasil. O curso de 3 meses custava, na época, R$ 5.000. Achei curioso o fato de muitas pessoas que me julgavam muquirana terem vindo me alertar do risco de fazer um investimento tão alto naquele momento conturbado da minha vida, em que estava me separando. Lembra, a gente já comentou um pouquinho desse curso que ela foi fazer nessa época que ela estava se preparando, né? Então ela foi investir nela mesma. O ano de 2015 foi transformador na minha vida. Eu me separei, entrei no ISPER, me inscrevi em um curso da Sociedade Brasileira de Coaching, criei o blog Me Poupe na web e o canal Me Poupe. Para fechar o ano com chave de ouro, ganhei o prêmio do IBCPF, oferecido pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Então, ela ganhou naquele ano um prêmio sobre melhor planejamento pessoal financeiro. E aí chegamos ao passo 7. Nunca pare de aprender. Então, sempre a gente tem que estar aprendendo. Então, ela traz até aqui a questão. Para você ter mais sucesso financeiro, você tem que estudar mais, conhecer mais pessoas ou trabalhar mais. E aí ela fala que, sem dúvida, o que trouxe mais resultado para ela foi estudar mais, em primeiro lugar, conhecer pessoas em segundo e, por último, trabalhar mais. Né? Porque não necessariamente você trabalhando mais, você vai ganhar mais em dinheiro, mas você não ganha valor de mercado. Então, quando você estuda mais, você ganha valor de mercado e aí você pode trabalhar menos. Lembra lá do custo 100? Ela traz aqui também um trecho que ela calcula o custo 100, que ela fala que ela ganhava 3.000, passou a ganhar 9.000, então ela ganhando 3.000, ela levava quase 8 horas para ter o custo 100. Ao ganhar 9.000, o custo 100 dela passou para 2 horas e meia. Então, olha como isso altera. E isso é o valor do conhecimento, do profissionalismo dela. E que você também pode desenvolver. E aí ela traz os 5 livros que mudaram a vida financeira dela. O primeiro livro que ela cita é Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi.
Todos os 5 livros eu já li, são todos muito bons, realmente. O Como Organizar Sua Vida Financeira, que é do Gustavo, que eu já comentei um pouquinho lá, né, porque ele fez o prefácio do livro. É um livro bem prático, e ele traz dicas muito legais assim para você organizar a sua vida financeira. Ele está emprestado, não está aqui comigo, senão eu mostraria para vocês. O segundo livro que ela cita também é do Gustavo Cerbasi, porque ela fala que ele é o papa das finanças, né, na questão da financeira, ele é uma das inspirações dela, é o Adeus Aposentadoria. Como garantir seu futuro sem depender dos outros. Então, esse livro aqui é muito legal. Eu li em um dia aí das férias, que estava chovendo o dia inteiro. Eu peguei esse livro e li, porque o Gustavo Cerbasi, ele escreve de forma muito prática, muito fácil de se ler e de se compreender. E aí no capítulo 2 ele traz porque as atuais soluções não solucionam. Então ele traz 20 estratégias. Eu acho que nem você deve ter pensado que existe. Deve ter mais, mas ele traz 20 estratégias para o futuro financeiro, né, para sua aposentadoria. Então a primeira, lógica, é o INSS, é contribuir mais para o INSS, a desaposentação, né? Tem gente que se aposenta por tempo ou por tempo de serviço, mas depois ela faz a desaposentação, porque quando ela chega à idade ela pode ganhar um pouquinho mais. E tem várias estratégias: poupar mais, poupar por mais tempo, começar mais cedo, contar com um plano de previdência patrocinado ou corporativo, que isso a Nath já falou, lembra quando ela fala do plano de previdência, que se a empresa estiver contribuindo junto, é bom, né? Contratar um plano de previdência individual, investir com mais risco. Então, ele traz várias estratégias. Trabalhar para sempre, até fala sobre o governo também, ó, construir uma carreira paralela, contar com saldo no FGTS, carteira de imóveis, negócios de família, contar com uma herança, prestar um concurso público, contar com crédito para complementar o orçamento, reclamar e cobrar do governo, confiar na sorte ou em probabilidades e ler um livro de finanças pessoais. Essas são as estratégias que ele traz aqui no livro dele, e em todas ele explica quais são os pontos fracos e os pontos de atenção, né, de cada estratégia, o que não seria tão legal de se fazer. Então é bem interessante, vale a leitura, é um livro de fácil leitura, é um livro que não está caro, é um livro barato. E se você me conhece pessoalmente, quiser o livro emprestado, também empresto para você, não tem problema, se você estiver aqui pertinho de mim, eu empresto. O outro livro que ela traz é A Mente Acima do Dinheiro. Esse livro, gente, ele é incrível. Se vocês quiserem, eu posso trazer ele depois do Homo Deus, né? Vocês podem deixar aqui comentários. Eu vou colocar ele na votação, vou trazer outra, né? Vocês sabem que sempre quando a gente termina um livro, a gente traz dois livros, 2 opções para vocês como próxima leitura. Mas esse aqui eu gostei muito, muito mesmo, porque ele fala do impacto das emoções na sua vida financeira. Ele fala um pouco dos traumas, né? De coisas que acontecem quando a gente ainda é criança e refletem na nossa vida, né? Do psicológico da nossa vida. Então ele conta um dos relatos, né? Uma menina que ela foi adotada porque a mãe não tinha condições financeiras de mantê-la. Aí a família que a adotou também falava muito sobre as questões financeiras. Quando ela se tornou adulta, ela só trabalhava e poupava dinheiro, porque o dinheiro para ela significava segurança. É isso que ficou subentendido. Então ela não sabia aproveitar a vida, ela não tirava férias, ela não tinha momentos de lazer, porque tudo ela pensava em juntar dinheiro. Então ele traz várias questões nesse sentido, vários casos de pessoas que são ricas, mas que não sabem administrar o seu dinheiro. Tem muitas questões aqui muito interessantes nesse livro. O outro livro que ela cita é Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, que a gente já falou até em outros livros, né? No Poder do Hábito ele é citado, no livro Abundância ele é citado, que é do Daniel Kahneman, né? Não é a primeira vez que eu falo o nome dele, lembra o Prêmio Nobel de Economia, e ele fala sobre a influência, né, dos vieses cognitivos nas nossas tomadas de decisões. Então tem muita coisa que está lá no nosso inconsciente e a gente nem sabe, a gente não tem consciência, a gente toma decisões
inconscientemente. E aí ele explica isso, é um livro de 600 páginas que eu li em um mês, mas ele também é incrível. E o último que ela traz é Armas da Persuasão. Então é um livro que traz todos os truques de venda, como que as pessoas usam, né, os recursos para vender para você as coisas. Então é um livro que eu li. Confesso para vocês que tem algumas coisas lá que eu não gostei muito, mas eu acho que talvez eu não tenha gostado, porque eu me vi na situação, né? Tem a questão dos gatilhos mentais, né? Da reciprocidade, da âncora de valor, né? Então, quando você vê aquele valor, né, para você comprar um valor alto, e aí tem o X, e aí tem o desconto, isso você cai nessas questões, ou vagas limitadas, ou última oportunidade, não vou fazer mais esse curso para você e você vai ter que pegar. Então, são essas armas aí da persuasão que ele traz e ele explica pra gente nesse livro. É interessante até mesmo para você não cair mais, né? Não comprar alguma coisa que você não precisa porque a pessoa te enredou de tal forma que você não consegue dizer não. Então é bem legal esse livro. Tem um outro livro que tá aqui no canal, né? Que é Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele está tendo bastante visualizações e ele traz também um pouco dessas questões da armas da persuasão. Tem um capítulo que ele traz isso. Eu vou até achar o capítulo certinho para vocês, porque se eu não me engano é o capítulo 6. Mas eu vou encontrar e vou deixar ele aqui como dica na descrição do canal para vocês. Tá certo? E continuando, vou ler mais um trechinho. Descobri que para crescer eu precisava de gente com muito mais experiência que eu. E fui em busca dos melhores. Quanto mais você estuda, mais entra em contato com gente que sabe mais do que você. E quanto mais convive com gente melhor do que você, mais você progride. Inclusive do ponto de vista financeiro. Vários gurus da internet pregam isso porque é verdade. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Infelizmente, isso também é verdadeiro para situações indesejáveis. Então, você é a média das pessoas com quem você convive, tanto para o bem quanto para o mal. E aí ela traz um estudo publicado em 2007 pelo New England Journal of Medicine. Vocês sabem da minha pronúncia em inglês, tá? Ele acompanhou cerca de 12 mil pessoas durante 32 anos e concluiu que quando o amigo se torna obeso, a probabilidade de ganhar peso também aumenta. E não aumenta pouco não, gente. Essa chance é de 57% de acontecer. Olha só, que coisa isso. Então, é muito importante você saber quem são as pessoas que te cercam. E aí ela traz aqui, e é um vídeo que eu vou deixar também aqui na descrição para vocês, sobre as pessoas âncoras. No livro ela não fala de pessoas foguete, né? Ela fala das pessoas que são foguete da vida dela, mas ela não usa o termo pessoas foguete, que são as pessoas que inspiram, as pessoas que elevam, né, o conhecimento dela. E as pessoas âncoras são aquelas pessoas que te puxam para baixo. Então ela fala que a gente tem que saber identificar quem são essas pessoas âncoras, aquelas pessoas que sempre estão jogando contra, para a gente eliminar da nossa vida. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas podem estar muito próximas da gente. Pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Então, não dá para você eliminar da sua vida. Mas como que você neutraliza essas pessoas? Você não deixa que essas pessoas influenciem. Aí ela fala, usando o quarto F. Vocês lembram das 4 forças da riqueza, né? O quarto F qual que é, né? É o foda-se, né? Esquece, né? Nada, você não tem nada a ver com a minha vida, com as minhas metas, né? Então, deixe para lá a sua opinião. Então, como que você bloqueia isso se você não puder eliminar essa pessoa âncora da sua vida? E aí tem um vídeo que ela traz, né? E ela dá essas dicas pra gente, eu vou deixar na descrição. E em seguida, ela traz também as pessoas que foram importantes, ela cita mesmo os nomes, né, das pessoas que a inspiraram e a ajudaram muito a se desenvolver. Então ela fala sobre o Marcos Avó, que é o fundador da Lúnica Consultoria, ele é estrategista de negócios, ela apresentou ela foi mestre de cerimônias junto com ele em algum congresso, e aí ela conseguiu trazer ele para próximo dela, e ele até hoje é uma pessoa que mesmo tendo uma agenda lotada, se ela tem
alguma dúvida, ela fala com ele e ele responde para ela, né? Marca uma horinha com ela. A professora Vera Rita de Melo Ferreiro, que é a professora de Economia Comportamental do curso que ela fez, que também é uma grande inspiração. Tem vídeo no canal com ela, tem um vídeo sobre o efeito manada que ela gravou com a Nath, tem mais vídeos, mas esse é o que eu lembro que eu já assisti. E tem ela também, tem uma aula especial dela no curso da Jornada da Desfudência, então também a conheci no curso. Ela também tem um canal, então se você quiser saber mais sobre economia comportamental, a professora Vera Rita de Melo Ferreira é uma grande referência nesse sentido, ela é uma grande autoridade. E o Vilela da Mata, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Coaching, que ela fala que é uma das maiores inspirações dela. Vou beber uma aguinha porque deu uma embalada aqui. E quando a gente fala de pessoas que nos inspiram, é bom tomar um fôlego. Porque é como eu falo aqui para vocês, da Nath, já falei do Murilo Gun, pessoas que me inspiram, eu me empolgo e dá um negócio. Então, e é aqui as pessoas que a inspiraram. E por último, aí eu vou ler o trecho que ela fala, e não menos importante, o marido dela, o Érico Borgo. O atual marido, ela fala, né? E por último, e não menos importante, meu atual marido, Érico Borgo. A primeira pessoa a incentivar a profissionalização do Me Poupe. Quando eu nem acreditava que era capaz, ele me dizia: e quem diz que você precisa ser economista para ensinar as pessoas? Você tem mais paixão do que qualquer outro ser humano para falar de dinheiro. O que você precisa é de mais disciplina e tratar o blog e o canal como se fosse um negócio. Tem que postar toda semana, ter periodicidade e melhorar sempre. Resumo: case-se com alguém que acredita em você, mas não passa a mão na sua cabeça. E não só case-se, né? Tem amigos que sejam assim, né? Não aqueles amigos que ficam passando a mão na sua cabeça. Aqueles amigos que, se precisar, eles te dão 3 tapas na cara para você acordar para a vida e seguir em frente, né? Então, é que eu falo isso porque eu não tenho marido, tá, gente? Mas eu tenho amigas que fazem isso comigo, vocês sabem disso, quem me conhece mais intimamente, mais particularmente. Mas é isso, gente. Então, esse capítulo, ele traz isso. Então, não só o conhecimento, né, nos livros, como ela cita, como os conhecimentos com pessoas que sabem mais que você e que podem te inspirar. E aí é um conjunto de tudo isso. Daí ela fala, né, mas você não tem pessoas que te inspiram, que te cercam, então você tem que procurar, né? O Gun, ele fala isso em um dos cursos dele, em uma das aulas dele. Se os seus amigos não estão nessa vibe que você está, procure novos amigos, né? Então procure pessoas para te inspirar. Ou se não, hoje em dia a gente tem, né, a tecnologia, tem a internet a nosso favor, então você pode procurar vídeos, né, nesse canal mesmo, nesse canal não só o meu, né, nessa plataforma, né, no YouTube, pessoas que te inspiram, tem várias pessoas hoje em dia que nos inspiram, que nos dão exemplo, que contam as suas histórias, nos livros, né, eu adoro livros, eu li recentemente algumas biografias, né, já comentei aqui com vocês, li a biografia do Gandhi, do Martin Luther King, e que são pessoas inspiradoras. Então é interessante você conhecer o percurso dessas pessoas, como que elas chegaram até lá. Gente, ninguém fica grande sem começar pequeno. Não existe isso. Então, e ninguém começa perfeito também não, gente, porque perfeição não existe, né? Então você começa lá pequeno, imperfeito, comete erros, melhora, corrige. E é assim que a gente vai crescendo e vai se expandindo. E da mesma forma no conhecimento, na espiral do conhecimento. Então você está ali, ó, você está sempre conhecendo, sempre se elevando de alguma forma um pouquinho mais. E aí você às vezes passa pelo mesmo conhecimento, pelo mesmo problema, mas você passa num nível um pouquinho mais elevado. Por isso que a gente fala em espiral. Porque às vezes dá a impressão que você está passando pela mesma situação, mas quando você passa de novo, você já adquiriu um novo conhecimento, você já cresceu um pouquinho mais e aí você consegue evoluir um pouquinho mais, subir um pouquinho mais. Isso tanto nos conhecimentos, como na vida, como no trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. A gente já está caminhando aí, né, para o final do livro. O livro tem 10 capítulos. Nós vamos para a próxima semana para o capítulo 8. E eu espero vocês lá.
Um beijo e até lá!